porque o grande problema que a gente tem, até quando Yeshua morreu, é que justamente fala assim, era véspera de Shabat. Ah, se era véspera de Shabat, era na sexta-feira, correto? Não. Porque todo feriado bíblico, vamos colocar assim, Yom Tov, o primeiro dia de Pessa e o último dia de Pessa, é um Yom Tov, que tem as mesmas regras do Shabat, idênticas, a não ser a questão de você cozinhar com fogo já separado antes. Lembra? A Moraleia mostrou, olha, tem umas velinhas aqui, né, próprias. Ah, posso pegar uma vela de 7 dias lá que eu comprei lá no supermercado, ou naquela casa bacana? Não. Você não sabe como é que foi feita essa vela. E se essa vela, até a fábrica, se foi feita tudo bonitinho, mas você não sabe se a fábrica, houve na fábrica, né, alguma oração, uma dedicação, alguma coisa. Então você tem que comprar uma vela kosher, que é apropriada para isso. Essa vela kosher, que você vai acender, ela vai ficar acesa durante dias, né, mais de um dia. Ela mostrou uma desse tamanho, né, duas desse tamanho, uma caixinha até bonitinha, uma latinha de metal, né, até bonitinha, dura 26 horas, um negocinho desse tamanho, 26 horas. Ela tem um maior, que parece até daquelas 7 dias, ela tem, né, que você vai, antes de iniciar, lembra que ele está falando antes do Shabat, a mesma regra, antes, você vai acender a vela do Shabat antes do Shabat. Você nunca acende no Shabat, você acende antes. Acendeu antes do Shabat, você vai pegar essa vela, acendida antes. Pegar esse fogo e... Isso para Yom Tov, não funciona em Shabat normal, o 7º dia de semana não funciona. Mas em Yom Tov funciona, que aí você vai pegar esse foguinho que você acendeu antes, que Yom Tov também acende também as velas também igualzinho do Shabat, vou lembrar e guardar. Mas vai ter uma outra vela especial que vai ficar acesa durante esse tempo. Aí você vai pegar um passador, né, que é um fiozinho, tem um passador kosher também, tá? Aí você vai acender ali e vai no fogo. Aí você vai fazer uma alimentação só para ser consumida nesse Shabat. Ah, eu já vou aproveitar e fazer aquele arroz para a semana, né, já que eu vou cozinhar, né? Aquele feijão para a semana. Pode? Não. Não pode. Você tem que fazer só para consumo naquele dia. Então eu vou fazer um ovinho, fazer um negocinho para o consumo, se você não se preparou adequadamente. Porque se você se preparou adequadamente, você vai comer o quê? Aquela alimentação que você vai cozinhar, como a gente usa a imaginação, aqui a gente usa a imaginação, pratos frios. Isso. A gente precisa até de um pouquinho de mais imaginação, né? Não, um salpicão, uma salada de macarronese, né, que fala, né? É algo assim que você não precisa esquentar, você já prepara. Tem pratos assim deliciosos. Salpicão kosher com frango, até é importante, né? Durante o Shabat. A alimentação nossa tem que ser sempre kosher. Essa semana mesmo a gente comprou, é caro, a gente comprou quilos de frango kosher. Bacana. Tem um abate certo, criação certa, um abate certo. Bacana, depois a gente fala sobre isso. Nossa alimentação tem que ser sempre kosher. Ah, não tem como, mas no Shabat você não pode abrir mão. No Shabat ou em Yom Tov, cara, é kosher. Se não puder, pode comer um atum, um peixe. Ah, sim. O peixe, aí você vai ter que entrar dentro daqueles peixes que são kosher, que tem escamas, barbatana, aquela história toda. Ah, posso comer, tem aquele caçãozinho, cação pode? Não. Não. Pode comer um linguado? Pode. Sim. De que tenha escamas e barbatana. Aí tem uma relação de peixes. Atum, linguado. Ah, vou comer uma raia? Não. Isso não pode nunca. Cação também não. Aquele bagre, né, que fala, né? Também não. Peixe com couro, tá fora. Peixe pelado não pode. Tilápia pode? Tilápia tem escama, né? Pode. Tem, pode. Tilápia Porque pode. ele também tem um couro, né? Bacalhau pode. Bacalhau. Sim. Tá? Então, essa parte da preparação, só estou pegando um pedacinho. E lembrando, o Shabat é preparação. A pessoa tem que se programar antes. Tudo antes. Imagina só, você vai fazer uma festa. Quando você vai fazer uma festa, você não vai fazer as coisas em cima da hora. Você vai planejar a festa. Você vai comprar as coisas antes, vai preparar antes. Para a hora da festa está tudo preparado. 1h30.
minutos. A gente vai só um pouquinho, eu quero falar um pouquinho do mês também. Ver como que é. A gente só falou da preparação para o Shabat. Uma pincelada durante o Shabat. Olha como é rico, né? Para achar Aquilo que a gente estava falando. né? O judaísmo é muito rico. E a gente, não é um peso você guardar isso. É uma alegria você guardar. Te preserva. A Torá serve para te preservar, não para te oprimir. As pessoas veem com, não, mas como é que é isso? É muito peso. Se não pode cumprir tudo, não posso cumprir nada, então eu não cumpro nada. Não cumpro nada. É. Eu não posso, se não cumprir tudo perfeitamente, você está em pecado, então eu não cumpro nada, porque aí eu não fico nesse limbo de não cumprir. Tem que cumprir Não tudo. existe isso, não existe isso, sabe? São 613, a gente já falou isso aqui, são 613 mandamentos. Poxa, eu não vou conseguir cumprir esses 613, realmente nunca vai cumprir. Mas Yeshua cumpriu esses 613, também não. Heresia de novo, né? Esse Mevasser Kalem é louco, né? Ele é louco, falando heresia. Yeshua fez. Claro que não, Yeshua era mulher. Tem leis específicas para a mulher. Ele é proprietário de terra? Tem leis específicas para proprietário de terra. Ele era rei? A realeza dele é outra. Ele era rei secularmente falando? Não. Era casado? Provavelmente não. Ele tinha filhos? Não. Não é que a gente sabe, não. Então, ele era sacerdote? O sacerdote dele é diferente. Sacerdócio diferente. O sacerdócio dele, mas eu estou falando da linhagem de Arão. Ele era sacerdote, levita, ele era sumo sacerdote? Não. Então ele não tinha essas leis específicas. Ele cumpria, e cumpria muito bem, que era específico para ele, como um homem judeu. É até interessante, né? Yeshua é um judeu desconhecido do mundo, né? Quem é esse judeu? Que a gente já escutou falar, não. Jesus não era judeu. Já escutamos. A gente já escutou isso, você fala assim, como? Aonde? Alô, câmbio, houve uma falha aqui? Não, eu já ouvi gente falando assim, ele era judeu secular. Aí, nem existia isso naquela época. Diziam que ele não era judeu religioso. Nem existia isso naquela época. Ele era um gente. rabino. Ele era um rabino, né? É interessante isso. E a gente vê a questão de Yeshua cumprir a Torá, e nós cumprimos a Torá. A Torá veio da onde, né? Lembra no nosso Sidur, tem Pirkei Avot. Na semana passada, né, no Parashá passada, a gente trabalhou um pouquinho. Pirkei Avot, capítulo 1. Moshe recebeu a lei divina no Sinai. Moshe Kinetua Mi Sinai, né? Ele recebeu no Sinai e transmitiu a quem? A Yehoshua, Josué. Yehoshua é o mesmo nome de Yeshua, tá? Salvação. Quer dizer, A música salvação. fala isso também. Fala de Yoshua, depois vai falando. Não lembra? Eu até separei aqui. Essa música é maravilhosa, depois coloca. Dá até para colocar. Então, Moshe recebeu a lei divina no Sinai. Ele recebeu de Deus. Os anjos estavam ali também. Então é algo divino que foi passado para nós. Como é que chegou a nós? Né? Está aqui. Porque a Ética dos Pais é um livro dentro do Talmud. Tem aqui no nosso... E tem aqui também, ó. Tem aqui. Aqui, ó. Estou na página 422 do Sidur. 422. Moshe recebeu a lei divina no Sinai, transmitiu a Yehoshua, a Josué, estes aos velhos, aos anciões, estes aos profetas e esses à comunidade da grande sinagoga, que proclamou 3 grandes princípios. Sejam circunspectos nos vossos julgamentos, formai muitos discípulos, levantai barreiras em torno da lei divina. Até interessante, aquilo que eu falei, levantai barreiras. A Torá, ela te levanta barreiras para você não pecar, não errar de proteção. Mas como já ouvi, né, até essa semana, na hora que
passou, que a lei é de Moisés, a lei de Moisés, e não que o Eterno deu para Moisés, mas é a Torá de Moisés, a lei de Moisés. Então, quando Moisés morreu e passou para Josué, depois ali acabou, não existe mais. Então, na mentalidade é que não foi o Eterno que fez os 10 ditos, digamos assim, né? Até em Atos 15, né, a gente vê Atos 15 e 21, né, porque Moshe é pregado nas sinagogas em todos os Shabbatos, em cada sábado. Quando fala Moshe, é porque ele que recebeu a Torá e transmitiu ao povo. Aqui está falando, Moshe recebeu a lei divina no Sinai. Quem entregou para ele? O próprio Eterno com os malarrinhos, né, estavam ali. Então ele recebeu e transmitiu. Moshe foi um multiplicador, trazendo para a linguagem secular. O que é um multiplicador? Nós estamos aprendendo aqui. E a gente vai multiplicar esse aprendizado para outros. É isso que ele fez. É multiplicador. A lei ele recebeu do Eterno e multiplicou. E foi multiplicando isso. Né? A gente vê aqueles anciões, né, quando a gente fala aqui, né, os anciões, tinham os 70, né, depois tinha os juízes, né, 10, 100, tal, foram transmitindo. Que era impossível também Moshe chegar para todo o povo, aquela multidão, centenas de milhares de pessoas, e ficar ensinando para todo mundo. Né? Por isso que o sogro dele, Jetro, né, Yitro, né, Yitro chega para ele e fala assim, cara, você vai ficar doidão, você não vai conseguir, você vai sucumbir. Separa isso aí e nomeia um pessoal capaz, é isso que ele fez. Então foi passando, e interessante, ele passou primeiro para quem? Quem estava junto mais com ele, Josué. Isso é importante, né, que a gente estava até conversando antes, um rabino, né? Você tem que ter um rabino que vai te orientar, e fica do lado dele e pega as orientações dele. Mesmo que tenha uma coisa ou outra que você possa pensar um pouquinho diferente, fica. Porque você vai aprender muito com ele tem mais experiência que você, ele tem uma espiritualidade maior que você, ele tem quilômetros rodados maiores que você. Então você precisa estar junto. Nós temos o nosso rabino Yosef Haim, Maurício Ulisses. E a gente aprende, como a gente aprende com ele, né? Até essa questão de dedicação dele para a obra de Deus, né? Então, só para a gente falar aqui nessa questão de lei divina, né? Que continua, até tem ensinamentos assim fantásticos aqui no Pirkei Avot, que a gente aprende e muito, né? Então, essa questão são um dos segredos para ser um tzadik, né? Você ser um justo, kedoshim santo. Então, uma das questões de ser um tzadik também é a humildade. Humildade são degraus que nós alcançamos, a gente vai trilhando para alcançar a Hashem. Na humildade, se a gente não tiver humildade, e a humildade entra, eu sou humilde, mas não quero nem pensar no que você está falando, porque eu sei muito mais que você. A humildade entra na questão de você parar e escutar. Né? Aos humildes orienta em sua justiça. O Eterno falando sobre o Eterno. O Eterno orienta os humildes em sua justiça e ensina um caminho a ser trilhado. Aos humildes, porque quem não é humilde não quer escutar. Se Moshe passou, você tem que ter humildade de receber isso hoje como uma grande mensagem, um grande ensinamento para a gente, uma grande vivência que a gente tem hoje, de estar trabalhando com a Torá, é um ato de humildade. Você entender que você não é melhor que ninguém. Ah, mas a graça me basta. Legal. Mas se você não seguir a Torá, o próprio Rabino Shaul, né, Paulo, ele falava, espera lá, vocês querem agora chutar o balde toda hora para vir graça e graça, graça? Não é assim que funciona. Nós guardamos a lei porque somos salvos, né? Não guardamos a lei para sermos salvos, né? Eu vou estar parando por aqui, que tem muito mais coisas, ele já está adiantado no horário, que eu quero falar um pouquinho só desse mês, tá legal?
Tá? A gente ficou logo no início dessa paraxá, nem adiantamos, olha como é que é rico. Só um pouquinho. E falamos um pouquinho só do Shabat. Olha como a gente tem que aprender, está estudando, está cada Shabat aqui estudando, né? O que nós temos de que aprender, né? Só para terminar, né? O Talmud conta sobre o Rabi Yehoshua ben Levi, que dizia: veja quão importante é a humildade perante o Criador. Quem trazia oferendas ao templo sagrado em Jerusalém era recompensado por Deus de acordo com o tipo de sacrifício oferecido. Mas a pessoa humilde era recompensada como se tivesse ofertado todos os tipos e maiores sacrifícios, né? E suas preces eram atendidas como está escrito: o verdadeiro sacrifício ao Eterno é o coração contrito. O Eterno jamais dispensará um coração angustiado e cheio de arrependimento. Amém? Agora, né? Então vamos agora aqui falar um pouquinho desse mês. Estou no computador e vem com papel todo. Que coisa horrorosa. Não, é que eu falei, esse é do mês de ar, né? Eu fiz um estudo aqui, mas não digitei. Aí vai no papel, total tempo antigo, né? Traz o papel. Eu não posso nem falar que é esboço, né? Está escrito aqui a lápis que está um negócio aqui. Mas vamos embora. Botei uma partezinha aqui que eu cheguei a colocar. Deixa eu só achar aqui. O mês anterior foi o quê? O mês de Nissan. Né? O Aviv, né? O Aviv. Primavera é muito importante. A partir desse mês, né? Que é a contagem de todos, que justamente que dia de Nissan, que nós comemoramos Pessah, né? 14 para 15. 15 de Nissan é a marca. A gente até comentou que essa celebração de Pessah é importantíssima. A primeira coisa, olha só, a gente estava falando de cultura, né? De você não aceitar que se é o molde. Todos os povos que oprimiram Israel, a primeira coisa que eles fizeram é cortar as festas, cortar o sábado, né, o Shabat, e cortar as festas. Primeira coisa, depois vai impedir a Brit Milá, a circuncisão e outras séries de coisas. Mas o Shabat e Pessah é a primeira coisa, que é a partir de Pessah que todas as outras festas, né, do Eterno, o Moadim, né, todas as festas dele, do Eterno, acontecem. Então, esse mês de Pessah, né, de Nissan, que tem Pessah, melhor dizendo, é importantíssimo para todos os demais meses, né? E o mês de Ar, né, como eu falei assim, até um acróstico, né? Que eu sou o Deus que salva, de Sara, né, que Sara. Então é cura, é um mês que eu sou o Deus que te cura, que te sara. É um mês propício também para a gente estar orando por curas, por milagres, para essa cura, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. Pode ser cura da alma como cura física, né? Exatamente. A gente sabe que a maioria das enfermidades começa primeiro na alma também, né? A alma não está boa, a gente vê alguns arrimos nossos. Aí eu estou doente. Está doente por quê? Somatizou alguma coisa. Você ficou primeiro, a tua alma está ferida de alguma forma e você trouxe. Isso acontece muito, né? Acontece com qualquer um de nós, muitas vezes é isso, né? Então, esse mês é importante, esse mês que agora a gente está aqui, né? E como eu falei, é um mês que você tem toda a contagem do homem dentro desse mês. Então é um mês de retificação da sua alma. Se é um mês de cura da alma também. Então a contagem do homem é uma contagem de retificação. As kelipot, né, as cascas, as conchas que nos impedem de ver a vontade de Deus, tem que ser tiradas ali. Então vamos lá. Como eu falei, é o 8º mês da contagem
civil, do calendário civil judaico, da Bíblia, e é o segundo mês, né, dessa contagem. É o mês de Ziv, também tem esse nome do esplendor. Olha que bonito, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Foi agora, essa semana que começou o Rosh Hashanah, e é um mês que a gente tem que ver como é que vai funcionar. Então, eu separei aqui números 9 e 11, segundo mês a contar de Nissan. 1 Reis 6 e 1, ápice do sol com o seu esplendor, mesmo antes do verão, plantas e flores. Então, é o ápice. Eu não vou ler os versículos, senão vai demorar, mas é o ápice do sol. Quando o sol está mais alto. Mas aí é porque vai ter o solstício de verão lá no Oriente, né? Porque aqui é Sim. É até interessante você falar isso. No Sidur, quando você vai fazer uma oração, está assim: no verão, você acrescenta X. No inverno, você acrescenta Y. Aí você fala assim: nós estamos agora entrando no inverno. Então, vou acrescentar agora inverno? Não, no verão. Verão, porque por é o hemisfério norte onde está Israel. Então, a gente vai sempre contar com Israel, né? Então, é um momento de as flores também, as plantas crescerem, né? A gente vê que é um momento de plantar, um momento que vai vir a chuva serôdia, né? Depois vem a temporada, um momento de crescimento, então um momento de flores crescendo e a força, né? Desse esplendor do sol. Aí a gente faz, poxa, mas é sol. Lembra que o Eterno colocou os astros para quê? Mostrar tempos e estações. Então, se ele está falando assim, ó, o sol está no seu esplendor, é um momento de você também buscar esse esplendor. Por isso que é meio Ziv, esplendor. Né? Busca esse esplendor de Deus. Né? Então, o primeiro Rosh Hashanah de Eá foi um Shabat. Olha só que interessante. O primeiro Rosh Hashanah, depois do Pessah, né, que teve depois de missão, aconteceu num Shabat. Aí logo depois tem o quê? Aquele poço, né? Mara, amargo, né? Lembra? Não vou entrar aqui, estou falando por alto para a gente não demorar muito, né? Já estamos aqui há muito tempo. Mara. E o que? A palavra de Deus transforma o amargo em doce. A gente tem que entender, quando a gente lê a Bíblia, né, a Torá, que tem uma mensagem ali. Se isso aconteceu nesse mês, que eles encontram algo amargo, e esse amargo se torna doce, né? Pela palavra de Deus, aí você vai falar, mas jogou lá o galho, pode simbolizar, né, Jesus. Tudo aponta, mas o importante é a gente entender o seguinte: se é um mês de cura, o que está amargo na tua vida, percebe? O que está amargo na tua vida, você vai transformar este amargo. Como você transforma? Na oração, na dedicação, na santificação que a gente acabou de falar, que sejais santos. Aí você vai estar entrando em sintonia com o Hashem para que o amargo vire doce. Eu escutei falar que o amargo desse local, dessa água, é porque ela tem plantas medicinais para cura. Então deve ter, aí eu me lembrei agora, né? Se realmente é isso, que houve um estudo dessa água e tal, então no fundo desse local tem muitas plantas pode ser, cura, não sei. E aí a pessoa falou que enquanto o povo estava escravizado, o período que ele atravessou, né, o deserto, né, esse período, ele também adoeceu, ele estava doente da alma, né, e que aí essa água de Mara, ele também trouxe a cura para o povo, de todas as mazelas que eles tinham, não só físicas, mas como espirituais, através dessa água. Pode ser, mas na verdade a palavra de Deus é que cura, né? Então pode ter a questão medicinal, legal, mas
A palavra que Deus cura, que mesmo tendo o escudo medicinal, era a água amarga e se tornou doce, palatável. Né? O que o Eterno está falando assim? O que tem no mundo que está amargo para você, seja lá o que for, sobre a minha palavra, eu vou transformar isso em palatável, agradável, né? E doce. Mas essa água amara pode ser a água saloba, conhecida como água saloba? Salubra. Salobra? Salobra. Acho que é salubra. Pode ser. Na verdade, era imprópria para tomar, não era uma Que é água horrível. boa. É, Não era porque uma essa água salobra boa, é- se tornou boa. Né? A gente tem que Adonai Rafá, né? O Senhor que cura, né? Que sara. É isso que está mostrando, né? Por isso que aconteceu nesse mês. Pode ter propriedade de cura? Pode. Podia ser salobra, sim, mas tornou propícia, né? Nesse Êxodo 15, 25 também tem mais estatutos, nessa parte, né, desse mês, estatutos, leis, mais uma fração da Torá é passada para o povo também. Então esse mês é acrescentado mais ensinamentos de Hashem para nós, né? O primeiro dia de Ar, né, do segundo dia, ano, né, você vê que o primeiro dia de Ar foi de Rosh Chodesh, né, de Ar, foi no Shabat. O segundo, né, o primeiro dia de Ar no segundo ano, teve um recenseamento, né, para ver as pessoas. Então, o primeiro dia de Ar é um início da construção também. É até interessante isso. É o momento desse mês de você se voltar para Deus. O esplendor do sol. Ah, você está transformando o sol em Deus. Não, eu estou falando sinal. Sinal. Deus. Florescimento das plantas, flores, crescimento, momento de transformar o amargo em doce, o Senhor curando, né? Adonai Rafá, ele curando, e tem também um momento de construção. Então, esse mês também é um mês importante para o quê? Construção de coisas novas. Mas coisas novas para o meu deleite, coisas novas para a honra e glória de Deus, do Eterno. Isso que é muito importante, né? O que foi construído, olha só, o que foi construído, o primeiro dia de Ar, é o início da construção do primeiro templo, que está em 1 Reis 6:1, e construção do segundo templo, Esdras, né? 3:8. No mesmo dia, o primeiro templo foi construído, o início da construção, o início da construção do primeiro templo e o início da construção do segundo templo, na mesma data. Possivelmente do início da construção do terceiro templo. Pode ser. Primeiro dia de Ar. Então, primeiro dia de Ar, construção, início da construção do primeiro templo e segundo templo. Então, esse mês é um mês propício para cura, um mês propício para você estar buscando, né, o que está amargo na tua vida, você está acertando isso com a palavra de Deus, a Torá de Deus. Brit Hadashah também, sim, porque a Brit Hadashah são comentários, se você trabalhar bem ela, são comentários da Torá. É isso, a Brit Hadashah são comentários da Torá. Você trabalhando as duas juntas, você vai conseguir trabalhar isso de cura. E é um momento de construir. Então, o que você tem de plano, adequa esse plano na tua vida para uma construção para honrar ao Eterno. Pode ser algo extremamente secular, mas se você fizer aquilo de uma forma que vai honrar o Eterno, como? Né? Até os recursos que vão vir desta obra, entre aspas, que seja, né, que você está fazendo, sejam também para a honra e glória, a obra do Eterno, para enaltecer o nome do Eterno, aí sim é o momento de começar uma construção voltado para o Eterno. Estão conseguindo entender isso que eu falei, né? Amém. Quinto dia de Ar
de 5.708, 14 de maio de 1948. Foi ontem. 5 de A de 5.708, 14 de maio de 1948. O que aconteceu isso? Soberania judaica restabelecida sobre a terra de Israel. Olha só como esse mês de A é importante. Cura, de adequação, construção de algo para Deus e de o quê? Soberania restabelecida sobre a terra de Israel. Aí eu estou falando no nível SOD, tá? de interpretação mais profunda. Você pode estar falando também o seguinte, é um momento do que você perdeu, espiritualmente falando e até materialmente falando, que você tinha perdido, você está resgatando isso agora, restabelecendo agora, tá entendendo? Quantas coisas na nossa vida, por erros nossos mesmo, tá? Erros nossos, ou não, consciente ou inconscientemente, nós perdemos situações que eram para nós. Isso estou falando a nível secular, estou falando a nível espiritual também, ministerial também. Nós perdemos. Então esse mês é um momento de a gente estar orando para Hashem, para ele ser restituído. Restitui, não tem aquela música? Sim. É um momento de cantar essa música. É um momento a gente está buscando essa restituição, mas dentro da vontade, sempre falo, dentro da vontade de Hashem. Não para a tua honra e glória, a honra e glória do Eterno. Tá? Ontem foi 3 de janeiro. Foi agora, 3 de A. O Rosh Hashanah foi essa semana. O primeiro dia de A foi essa semana. Quarta-feira. Foi quinta, na realidade, né? De quarta para quinta. Primeiro dia. Isso. Eu escutei lá no Isso. Isso aí. Isso aí. Então é um momento de construção. E é um momento também de restituição da soberania que Deus tem para você. Então foi esse momento, dia 5 de A de 5.708, hoje é dia 3, né? É isso? Ainda tá. Ainda tá. 3. 4, 5, vai ser o quê? Segunda? Vamos orar na segunda-feira quanto a isso. Assim, foi um momento... 14 de maio é terça. Não, mas não coincide no mesmo dia, não. Eu estou falando... A gente está falando a contagem... Eu estou falando pelo mês... Pelo mês. De A, 5 de A. Que aconteceu 14 de maio de 1948. Aqui mudou. Se você quiser orar diferente. em 5 de A e em 14 de maio, bacana, você ora. É. Eu vou orar nos 2 dias. Vou orar nos 2, para não dar erro. Aquele ano caiu 5 de A, caiu 14 de maio. Mas nem todo ano vai cair na mesma data. Muda, né? Muda. Foi a construção do Estado de Israel? Até porque no mundo secular tem meses que tem 31 dias. Aí já vai mudar, Vai entendeu? a construção do Estado de Que não Israel, tem, né? não tem 31 dias, são sempre 30 dias. É diferente. 48. Estado de Israel. Sim. Até interessante, 20 de A, é uma observação que eu fiz, tem 14 de maio. uma viagem, informação, o povo viajando também, informação. O que esse mês fala? Essa viagem em informação, o povo formando, né? Não vou ler agora, mas em Shemot, Êxodo, fala muito bem, as divisões, como as tribos iam se portar, não só acampando, mas andando, né? E cada um com a sua função e andando em formação. Isso é muito importante. Tudo que nós estamos falando aqui, você não vai fazer isso, conseguir sozinho. Por isso que é importante a vida sinagogal, estar junto. Hoje mesmo, antes de a gente começar, a gente estava fazendo uma reunião aqui, conversando sobre diversos assuntos, né? Assuntos importantes para a vida sinagogal junto. E você trabalhando essa vida sinagogal, você está trabalhando a sua vida também espiritual e secular. Sim.
Então, informação. Né? Hoje a gente fazer uma analogia com o exército até é complicado, mas enfim, né? Informação. Tem que ter uma formação determinada para você conseguir ganhar, né, as batalhas. Né? Então, essa promessa que houve, olha só, depois de 3.706 anos da promessa de Deus, que é dono de todas as terras, Abraão, tá? Bereshit, Gênesis 15 e 18. 3.660 anos da promessa para Isaac, Bereshit, Gênesis 22 e 17. 3.560 anos da promessa a Jacó, Israel, Bereshit, Gênesis 28 e 13. Então, essa questão, teve a promessa, olha só, às vezes pode demorar, mas tem uma promessa, você se posicionando corretamente, essa promessa que é para você, mesmo que você tenha perdido, retorna espiritual. Está entendendo? Porque é importante, no Rosh Rods é importante nós estarmos fazendo o serviço de Rosh Rods, é importante, mas é importante a gente entender também o que está acontecendo nesse mês para que a gente possa estar se adequando, né? A gente está se adequando a tudo isso, né? Eu acho que, como teve a dar 1 e a dar 2, aí por isso que a data ficou diferente. Sim, com certeza. Nesse mês também a gente tem Pesach Sheni. O que é Pesach Sheni? É uma segunda chance para participar desse Pesach. Né? Está Números 9, 10 e 11, né? Alguma circunstância que impediu, né, de alguém participar do Pesach na data certa, tem a segunda chance. E são pessoas que não estiveram no primeiro Pesach. Por algum motivo justo. Ah, motivo porque eu não estava afim. Não, eu digo assim, porque tem gente que pode achar que pode fazer os dois. Não, é um só. É uma segunda chance. Segunda chance para quem não participou. Está hospitalizado. Isso, exatamente. Um motivo justo. É. Porque também em Números 9 e 13 diz que quem não participar também tem uma punição. Né? Então, é uma chance. Né? É uma chance. Aí você pode chegar assim, algum arrinho nosso, e falar assim, poxa, eu não participei, mas eu quero participar agora. Tá bom, por que você não participou? Ah, que eu não estava legal naquele dia, eu não estava bem naquele dia. Vai participar do Pesach Sheni? Não. É como você falou, estava internado, estava numa situação que não dava para participar. Hoje está legal, dá para participar. Está fora do Brasil, estudando, está fora do Brasil. Agora, aí fazia o Pesach onde estava. Isso também não é desculpa. Ah, me deu uma dor de barriga, dormi, perdi a hora, estava chateado, não quis ir. Vou participar agora, legal? Não. Entendeu? Esse é o Pesach Sheni. O Eterno dá uma segunda chance, porque existe uma punição para quem não participa. Mas agora eu vou participar. Não vai ter todos aqueles critérios que a gente passou, né? Não vai ter a Hag Hamatzot, não vai ter tudo isso. Mas ele vai participar de algo. Né? É um mini, né, pessoas que ele vai participar. Mas tem que ter um motivo justo. 28 de A de 5.727. Mas essa segunda chance não é. Tem data específica. Qual é a data? Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Ainda vai acontecer, então. Ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Geralmente é um mês depois. Olha aí Eu no vou olhar calendário, aqui, eu eu vou olhar acabei aqui não no marcando calendário. a data aqui quando eu fiz meu rascunho aqui. Só coloquei Pesach Sheni. Dá uma olhadinha. Né? Ele está em Números 9, 10, 11. O que acontece? 28 de A, 5.727, 1967. Inimigos foram dizimados. Egito, Síria, Jordânia e Jerusalém retomada. Então, olha só, Israel é atacado em 1967. Os inimigos são destruídos. Veio Egito, Síria e Jordânia. E Jerusalém é retomada. Então esse é um momento propício
vai cair 21 ou 22? 21 para 22 de maio. De maio agora, essa Xeni. A gente não vai fazer. Não vai fazer porque todos participaram. É. Quem é da Britcholan participou. Não, teve gente que não participou, que é da Britcholan. Mas, por mais que a pessoa ache que o motivo dele foi justo, não se enquadra nesses motivos aqui para a gente fazer essa Xeni, entendeu? 21. Né? Então, 28 de A de 5.727, que foi em 1967, Jerusalém é retomada. Então você vê a questão seguinte: inimigos se levantaram, milagrosamente são derrotados, e o que era de mais sagrado em Israel, é retomado para a posse, Jerusalém. Que Jerusalém até então, desde 48, não era ainda domínio de Israel. Então a gente volta, cura, reconstruir, tomar posse do que era seu, né, que a gente vê em 48 o que aconteceu, e agora o que é mais sagrado, que era teu, você recebe de volta essa posse do que era mais sagrado. Né? Muito, muito bonito isso. Né? Então, em 26 de A, acontece também o cerco de Israel, ele termina em 2 de Sivan. Tropas israelenses atacam antes dos esquadrões destruírem as bases aéreas, inimigos do exército atacam divisões blindadas. Então, essa é a questão dessa guerra, né, que teve da independência, até interessante isso, que antes dos inimigos atacarem, Israel se preparou e atacou antes. Né? Que é 2, 26 de A a 2 de Sivan, né? Esse Israel se antecipa e ataca. Então esse mês, você está falando assim, poxa, mas você está falando coisas seculares que aconteceram na história de Israel. Israel é a base de tudo. Se nesse mês o Eterno retomou também numa guerra, os inimigos foram destruídos, retomam o que é mais precioso, Jerusalém, para Israel. E depois tem uma outra guerra também que acontece, são várias guerras, né? Que esses inimigos vão te atacar e você antes, por inteligência, prevê esse ataque, você ataca antes. Depois até a gente pode ver a questão de história dessas guerras, você ataca antes e destrói essas tropas antes que pudessem vir, destrói, até interessante, foram destruídos toda a aviação egípcia. Toda a aviação egípcia. Toda, que eu digo, a maior parte da aviação egípcia. Então, o que está falando? Se antecipa nesse mês também. É um mês que a gente tem que estar se antecipando, né? Para poder estar andando e conseguir vencer o inimigo, né? Enquanto as tropas de Israel hoje, né, ou sempre, no Shabat eles não lutam. Ou só se defendem, ou no Shabat não tem esse tipo de coisa. Lá em Israel, quando não, eles não vão fazer assim uma operação especial no Shabat. Não, a guerra é guerra. É a guerra de Yom Kippur. Em Yom Kippur eles tiveram que pegar em armas. Se eles precisarem se defender, eles se defendem. Sim. Porque a vida está assim. Aí você vai chegar assim, poxa, mas tem um soldado lá que está avançando. O cara está na linha de frente. Se ele ficar parado, ele morre. Então eles vão ter que avançar, a tropa vai ter que avançar e atacar. É outro papo, é diferente. Né? Mas eles devem já ter estratégias para que isso não aconteça no Shabat. Tem, mas você, como eu estou falando, tem momentos da guerra que a tropa entrou no território que está lá. E esse território vai fazer o quê? Gente, olha só, dá uma paradinha aí que é Shabat. O inimigo vai falar, é claro, vai fazer coraçãozinho para eles e tudo. Não é. Então tem momentos, como eu falei aqui, tem momentos que você tem que chegar e se prevenir. Então, se for necessário, vai ter que atacar. Guerra é guerra, é diferente. A preservação da vida. Vamos fechar aqui meu raciocínio. Como também em outras religiões, tá? Em outras religiões também. Eles também vão ter que atacar, se tiver uma guerra.
Vou fechar Não é? aqui. Também os serviços de saúde, né? Hospital, farmácia, funcionam no Shabat, né? Sim. Sim, Serviço porque a de vida é em saúde, primeiro porque é lugar. vida, né? Sim. Hospital, farmácia, porque é tudo vida. É. A vida é prioridade sempre. É. Prioridade sempre. Entenderam essa questão que eu quis passar um pouquinho do mês de ar? Pouquinho, tá? Isso foi um resumo do mês de ar, né? Que a gente está vendo essa questão do mês, como a gente tem que se posicionar. Então, cada mês é um ciclo. Toda semana, como eu falo, também é um ciclo. Veja, né? Terminou esse Shabat, já veja qual é a paraxá da semana que vem. A gente até coloca, né? A Betulã coloca nos nossos grupos, né? As aliotes, da primeira aliá, tal, que são as leituras da Torá que nós fazemos, mas essas aliotes são importantes também para cada dia da semana você estudar um pouquinho. Aí você está por dentro. Aí você vai saber também como essa semana vai se funcionar. São essas coisas. Aí você fala, você está sendo muito esotérico, né? Vamos dizer assim. São ciclos que o Eterno trabalha e a gente tem que aproveitar esses ciclos. Amém? Amém. Então vamos encerrar, agradecer a todos e a todos Amém. também que estão ouvindo e ouvirão, fazer uma pequena oração e a bênção dos pais. Amém? Sim. Depois a gente dá continuidade ao serviço e encerra. Amém. Nós, gente, agradecemos por esse ensinamento da tua Torá, que nos ensina, nos dá o discernimento, nos dá também as barreiras para que nós não pequemos, não erremos. Ó, Hashem, não permita que erremos. Faça que trilhemos o teu caminho, não o nosso caminho. Por vezes nós queremos trilhar um caminho que não é o correto. Nos ajude, Hashem. Mas para isso, Hashem, abra o nosso entendimento, como nós oramos hoje também, pedindo um discernimento espiritual também, para abrir as nossas mentes, para pensar melhor, entender melhor a tua Torá e também no nosso dia a dia secular também, tomarmos decisões corretas, que tudo que façamos seja para a tua honra e glória, que nesse mês de ar, esse mês do esplendor, esse mês de cura, haja cura para nós, para nossa casa, nossos familiares, os nossos negócios também, porque é um mês de construir, iniciar planos. Ó, Hashem, que esses planos que nós formos iniciar este mês e daqui para frente seja sempre para a tua honra e glória, não só para o nosso proveito, mas principalmente para o teu proveito, a tua honra e a tua glória, Hashem. Que esse mês seja também não só um mês de cura, mas também um mês de restituição também do que nós, por erro nosso mesmo, de terceiros, influência de terceiros, nós deixamos passar, nós perdemos. Hashem, que seja restituído a nossa posição, restituído bens também, materiais, e restituído o que é mais sagrado, a tua presença verdadeira em nossa vida, pelo mérito de Yeshua HaMashiach e pelos méritos dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ó Hashem, olhe para nós e veja realmente os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, veja principalmente Yeshua HaMashiach em nossas vidas, para o mérito de Yeshua HaMashiach sejamos esses vitoriosos e nos dê estratégia para lutar contra os inimigos, as diversidades que ocorrem na nossa vida, que antecipemos qualquer ataque e destruamos todo o ataque do inimigo contra a nossa vida com antecedência, Hashem. Amém. Nos libere para mais de Ti, Hashem. Nos libere para uma nova vida, uma nova etapa para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Vê amém. Yivaher Adonai Vishneha Yedonai Panaveleha Vikumeka Isadonai Panaveleha Veaseleha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno levante seu rosto para ti e te ponha Shalom, a plenitude de vida para você, sua família, teus negócios. Oh Hashem, Beshem Yeshua HaMashiach, pelo nome de Yeshua HaMashiach. Amém, vê amém. Já adiantamos, Shavuot Tov, uma semana abençoada. Amém, vê amém. Amém. Eu continuo.